Muito boa noite a todos. É isso aí, compadre Augusto. Olha, Vitor, a situação é a seguinte. Primeiro, o depoimento do ministro Sérgio Moro. Havia uma expectativa de que, com a sua experiência, né, de juiz, a sua experiência jurídica, o ex-ministro tivesse entendido de que, ao falar daquela maneira do presidente da República, era esperado dele provas e fatos mais contundentes. Mas ele insiste em dizer o seguinte: quem deve apontar crimes que teriam sido praticados pelo presidente é a justiça. Mas ele dá uns dados ali que a gente até já conhecia. Ele mostrou e houve ali um print do celular dele, cópia. É por isso até que demorou-se tanto no depoimento, não foi só falando direto, mas também houve interrupção para cópias de conteúdo do celular e cópias também de conteúdo de outras comunicações do ministro Sérgio Moro, do então ministro Sérgio Moro, com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, ele indicou reuniões, indicou áudios, indicou trechos de conversas e, durante o depoimento, ele mostrou ali que o presidente tinha um grande interesse pela superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E ele chegou a dizer que, num determinado momento, o presidente falava. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro falava, pedia quase por favor. Falava, você tem 27 superintendências, né? Que são as superintendências regionais. Eu quero uma, a do Rio de Janeiro, né? E o ministro dizia que não via motivo para troca se não houvesse uma razão. Esse era o argumento do ministro. Veja bem, o presidente Jair Bolsonaro, ele faz política no Rio de Janeiro. É o domicílio eleitoral dele. E tem no Rio de Janeiro um inimigo no governo. O Wilson Witzel é adversário do presidente Jair Bolsonaro e comandante da Polícia Civil. A família do presidente Jair Bolsonaro se queixa exatamente disso, do trabalho da Polícia Civil, que poderia investigar melhor e evitar aquele desgaste da publicação ali numa noite, dizendo que os assassinos da Marielle teriam primeiro acionado lá e entrado com autorização de um certo senhor Jair, o que depois se confirmou não era verdade, né? Então, somando tudo isso, o presidente entendia que, como presidente da República, merece uma segurança, não só a segurança física, de ter ali ao lado dele aqueles seguranças, mas uma segurança maior, uma segurança jurídica, uma segurança de investigação. Sérgio Moro disse que repassava ao presidente da República trechos da inteligência, mas aquela inteligência geral da Polícia Federal, de avaliação de momentos, e não exatamente sobre trechos de inquéritos. Mas, durante o depoimento, o ex-ministro Sérgio Moro mostra o seguinte, que repassou ao presidente de uma forma natural, mas nunca inquéritos, e que havia ali interesse de saber sobre inquéritos da Polícia Federal, mas isso é protegido e que não foi passado ao presidente Jair Bolsonaro. Então, não houve... Agora, o certo é o seguinte, eu tenho uma certa experiência aqui em política, Augusto, cobrindo ali o Palácio do Planalto. Já passei dias e dias debaixo daquela mangueira que fica ali no Palácio da Alvorada, desde Sarney e agora também. Eu nunca vi a vida pessoal de um presidente da República tão devassada e nunca vi comunicados internos, né, entre um ministro e o presidente da República sendo jogados assim para fora de uma forma tão aberta. É uma novidade para mim também. Eu também não. Agora, eu queria que eu estava dando uma olhada aqui nas declarações, e agora alguma coisa ficou mais clara para mim. O ex-ministro Sérgio Moro, ele diz, eu não afirmei que o presidente cometeu crime. Quem vai decidir se houve crime são os investigadores, né? Com isso, ele está se protegendo aí, porque caso decidam que não houve crime, ele não pode ser acusado de ter feito alguma acusação caluniosa. Na Câmara dos Deputados existem 31 requerimentos de pedido de impeachment. Não apareceu ainda o que eu chamo de requerimento. Esse artigo definido significa um requerimento de pedido de impeachment que levaria em consideração um apoio na sociedade, entre as entidades civis e apoio também entre lideranças, né? O que há é este inquérito que os líderes e o presidente da Câmara e o presidente do Senado observam com muita atenção, com lupa.
trata-se de um pedido da Procuradoria-Geral da República, então um inquérito bem iniciado ali, segundo as normas. Agora, foi divulgada a íntegra do depoimento, hoje? Sim, divulgada a sim, íntegra do depoimento em Curitiba? É a Tudo íntegra. São 10 páginas do documento, Augusto, e até Não, isso foram levantou uma 8 dúvida, horas. porque ele ficou 8 horas, justamente, ele ficou 8 8 horas horas, é depondo, isso aí que e o eu não tô documento tem 10 entendendo. páginas só. 8 horas você conversa muito mais que 10 páginas, né, Zé? Lá em Medina, quando você ficava conversando 8 horas, a cidade era devassada de ponta a ponta. Casamento. Já era casamento. 8 horas de conversa já rola casamento, noivado e casamento. Olha, é o seguinte, Vitor. Não foram 8 horas de conversa. Pelo que me disseram, é o seguinte, esse depoimento aí, ele vazou. A defesa do ministro Sérgio Moro queria a publicação, pediu a abertura do sigilo, que ainda não foi decretado pelo Supremo. O argumento é de que, para evitar contradições, para evitar possibilidades de ficarem imaginando o que ele falou, e pediu a abertura do depoimento, né? Durante esse tempo, os peritos ficaram muito tempo ali manipulando o celular do ministro Sérgio Moro, analisando redes, conversas, se chamou técnico para avaliar ali a veracidade da troca de informações, de textos com o presidente Jair Bolsonaro. Então, o tempo maior foi exatamente da área técnica da Polícia Federal analisando aparelhos. Ô Zé, e a repercussão por aí? Já tem manifestações? A turma de sempre, né, que costuma se manifestar, Rodrigo Maia, associações, entidades, enfim, já tem a repercussão por aí depois das falas do Sérgio Moro serem divulgadas? Já, e interessante que não há, assim, não foi considerado assim novidade, até porque pontos deste depoimento já estavam divulgados, já estavam abertos, né, e já se sabe, então não há pontos novos. A novidade agora é que é um depoimento oficial, né, a Procuradoria-Geral da República pediu novas investigações, né, isso é um confronto. O ministro falou de que tratou deste assunto em reunião no Palácio do Planalto com ministros, os chamados ministros da Casa, ministro-chefe da Casa Civil, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e o secretário-geral da Presidência. O presidente Jair Bolsonaro não faz reuniões sozinho, é um método, e eu acho muito certo dele, de fazer reuniões sempre com várias pessoas dentro do gabinete. Isso desde o início do governo, ele já adotou essa prática. E aí ouvir os outros ministros e checar, né? Checar lá a entrada no Palácio do Planalto, inclusive vídeo, porque foi uma reunião gravada, é uma praxe também gravar reuniões do presidente da República. Grava-se não para publicação, mas apenas para ficar ali como documento, e é uma estratégia nova do governo. Inclusive, as agendas dos ministros e do presidente da República são agendas oficiais, e a recomendação é de que todos os que entrarem para conversar com o ministro são obrigados à identificação, horário e assinatura e assunto tratado durante a reunião. Houve ali pelo ministro-chefe da Controladoria Geral da União uma determinação técnica, né? E é por isso que a presidência coloca tudo na agenda e os ministros também.